Oi pessoal, tudo bem? Para você que está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está nos acompanhando, né, que a graça, que a misericórdia do Senhor também seja derramada sobre a sua vida. Nós estamos durante esta semana trabalhando no livro de Ezequiel 37, aprendendo com a palavra, né, aquilo que o Senhor quer nos ensinar para nos movimentarmos diante de uma guerra, no meio, na verdade, de uma batalha, porque nós precisamos, na verdade, compreender que essa guerra é espiritual e precisamos ter, né, as armas corretas, estratégias de guerras que o Senhor libera sobre a nossa vida para podermos enfrentarmos cada batalha, porque cada batalha é específica, como eu venho já falando aqui nos vídeos anteriores. Peço para você que está chegando aqui agora que não pegou ainda, né, as instruções do início, é necessário que você volte. São 6 vídeos, estão numerados, com exceção do vídeo de introdução, mas hoje nós iremos estar finalizando, né, aqui de acordo com essa mensagem, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele não vai te deixar, né, sem direção, Ele não vai te deixar sem instruções durante os outros dias. Então continue buscando do Senhor, continue na verdade se esforçando, procurando saber do Senhor, né, aquilo que você precisa fazer, né, qual o seu posicionamento, porque eu sei que cada dia mais, né, todos os dias que nós buscamos a presença do Senhor, nos achegamos para Ele, Ele vai na verdade acrescentando algo a mais. Então é necessário que você preste atenção no que vai ser mencionado aqui, que você na verdade pratique, né, o que já está sendo ensinado, para que você tenha êxito, né? Porque o Senhor não tem prazer em ver o seu povo sendo subjugado na mão do adversário. Então o Senhor está te ensinando a guerrear, está te ensinando através da palavra como você se movimentar diante de uma situação, o que fazer corretamente, porque muitas vezes, né, o povo se levanta para guerrear, se levanta, na verdade, para tentar se movimentar no campo de batalha, mas não tem as estratégias corretas, não sabe o que fazer. Então, é a palavra do Senhor que nos ensina, é buscando a presença do Senhor que Ele vai, na verdade, se revelando, né? E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai se revelar para você durante este processo, para você que já está se propondo a fazer. E para você que vai chegar, né, depois, né, a palavra do Senhor ela é atemporal, então você também vai ter a oportunidade de colocar em prática, assim você querer, né? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E hoje nós iremos finalizar com algo que é indispensável. É o selo que todos precisam ter para ser bem sucedido em tudo, independente de uma batalha ou não, de estar enfrentando uma batalha ou não. E hoje nós iremos, na verdade, trabalhar em cima do versículo 14, 23 e 26. Mas eu quero ler agora, inicialmente, o versículo 14. Irei falar um pouco, depois vou dar continuidade nos demais versículos, para que a gente compreenda com exatidão o que o Senhor vai falar em cada ponto. E o versículo 14 diz assim: E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor iria pôr do espírito dele sobre o povo, na verdade. Aquele exército que já tinha sido levantado, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor primeiro ele forma, né, através da liberação da palavra profética que Ezequiel lança sobre o vale, e o corpo já tinha sido formado, o espírito do homem já tinha sido trazido de volta, e agora o Senhor derrama algo indispensável, que é o selo, que é do Espírito do Senhor sobre todo aquele exército. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então veja bem que foi 2 coisas que o Senhor precisou fazer
depois que o corpo já tinha sido formado. Primeiro ele traz de volta o espírito do homem, depois ele derrama do espírito dele sobre aquele povo. Então, o posicionamento aqui agora é que o povo precisava, na verdade, receber o Espírito do Senhor, porque sem ele nada podemos fazer, né? Sem ele nós não temos como nos movimentarmos, sem ele nós não temos como ter êxito, sem ele nós não temos como ser vitoriosos no campo de batalha. Então o Senhor derrama do Espírito dele, né, para que aquele povo, na verdade, seja um povo cheio da graça, seja um povo fortalecido, seja um povo, na verdade, ousado, corajoso, né? Um povo, na verdade, que estava já apto para poder novamente voltar, né, para a sua terra natal. Novamente, na verdade, usufruir das promessas do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, né, ele fala que derramará do Espírito dele sobre o povo. Foi necessário, né, que o Espírito do Senhor descesse sobre todo aquele exército, para que esse povo, na verdade, fosse restaurado, para que esse povo, na verdade, recebesse a restituição, para que esse povo fosse alcançado por completo. Então, entenda que o processo é gradativo. Talvez você quer que, muitas vezes, o Senhor trabalhe de uma forma geral, mas o Senhor ele vai trabalhando em cada processo. Primeiro foi a reconstituição do corpo. Na verdade, começou na restauração dos ossos, cada coisa em seu devido lugar. Depois, a reconstituição do corpo, né, para que depois o Espírito viesse e desse o fôlego de vida. E depois o Senhor finalizando, né, com chave de ouro, derramaria do seu Espírito. Então, o Senhor está fazendo, né, um processo gradativo já na sua vida, porque assim eu creio. A partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, porque foi colocado aqui durante esses dias que nós precisamos orar, nós precisamos, na verdade, nos consagrar, precisamos, na verdade, fazer aquilo que nos cabe para que o processo da restauração e da restituição aconteça. Então aqui, na verdade, como só tinha mortos, só tinha ossos, né, foi necessário que alguém se posicionasse para liberar a palavra. Foi necessário que Ezequiel entrasse no vale, porque foi ele que foi chamado. E eu tenho certeza que você foi chamado como Ezequiel, para profetizar sobre aquilo que está morto, para profetizar sobre aquilo que na verdade não existe mais, para que o Senhor reverta o quadro, para que o Senhor transforme toda a situação. Eu não sei qual é o vale que está te confrontando. E o primeiro confronto que acontece nesse vale aqui foi, né, Ezequiel ter que acreditar naquilo que o Senhor liberou para que ele fizesse. Ou, na verdade, liberou só não, direcionou. Porque muitas vezes o Senhor vai te colocar, permitir você entrar em um vale para confrontar, né? Para que você, na verdade, exerça a sua fé, para que você acredite que o Senhor te constituiu, né, para fazer a diferença, para, na verdade, transformar cenários. Então, o confronto aqui, na verdade, foi de N coisas. Ezequiel primeiro teve que, na verdade, se apropriar da palavra. E você precisa se apropriar, que o Senhor já te constituiu como autoridade, que o Senhor, na verdade, já te deu a ordem para você colocar em prática aquilo que você precisa colocar. Porque o Senhor, na verdade, estava com Ezequiel no vale, mas era ele que precisava profetizar. E você precisa compreender que você precisa se posicionar e precisa liberar, né, a palavra, porque a palavra ela tem poder. A palavra ela traz existência, porque foi assim que o Senhor criou e fez toda a criação. Né? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, o primeiro confronto aqui foi Ezequiel tomar posse, acreditar e tomar posse. Você precisa acreditar e tomar posse. Porque se você não acreditar e não tomar posse, né, nada vai ser transformado, nada vai acontecer. Né? Durante essa semana nós trabalhamos em áreas, né? Foi a área da família, a área da estrutura, que foi a emocional, foi a área, na verdade, da saúde, a área financeira,
né, a área, na verdade, dos sonhos que foram perdidos, que foram deixados de lado. Então, na verdade, né, o Senhor está trabalhando, né, por parte. O Senhor, na verdade, está operando através da sua palavra, através daquilo que, na verdade, Ele te direcionou. Ele quer tão somente que você exerça aquilo que você precisa exercer. Ele quer tão somente que você pratique aquilo que Ele está te ensinando, e as demais coisas Ele cuida. Porque Ezequiel só precisou falar. Ezequiel só precisou profetizar. E muitas vezes você tem desprezado, né, aquilo que na verdade você acha que é simples, que você acha na verdade que não vai acontecer, porque você acha que o Senhor usa, né, outras pessoas, e muitas vezes não vai usar a sua boca, não vai usar na verdade, né, não vai trabalhar em cima da sua fé, porque você está olhando para você. Você não está olhando, na verdade, para o Deus que você serve. Então, você precisa, na verdade, se apropriar. Porque o primeiro confronto no vale, né, é entre o profeta e a situação. E o primeiro confronto aí nesse vale é entre você e essa situação que você está enfrentando. Você sabe aonde o inimigo está, na verdade, saqueando. Você sabe aonde o inimigo tem investido. Você sabe muitas vezes que esses ataques em séries não é algo normal, e você muitas vezes tem aceitado como normal. Então você precisa se levantar nesse vale. O Senhor não te levou para esse vale para você se amedrontar. O Senhor não te levou para o vale para você, na verdade, temer. E nem te levou para o vale para você ficar chorando diante da situação. Embora Ezequiel estava em um lugar onde só tinha ossos, onde tinha muitas, na verdade, uma sepultura, né, em massa. Sepulcros, na verdade, estavam ali no sentido não literal, mas no sentido de pessoas mortas por todos os lugares. Então eu tenho certeza, né, que Ezequiel não foi levado pelo Senhor para aquele lugar para ser intimidado, para ser envergonhado, né, para que ele ficasse, na verdade, com medo. Mas o Senhor chama ele ali para ele fazer a diferença. O Senhor te chamou, né, na sua casa, o Senhor te levantou neste lugar para você fazer a diferença, para você fazer aquilo que Ele já te chamou e já te capacitou para fazer. Porque Ele não chamou o povo dele, né, para ser subjugado. Ele não chamou a sua igreja, Ele não chamou, né, o povo, né, que Ele constituiu, que Ele, na verdade, separou, que Ele escolheu para, na verdade, retroceder ou recuar ou ser intimidado diante da situação. Ele chamou, né, e nos disse, né, na palavra dele que nós somos mais que vencedores. Então, ele já lhe garantiu esta palavra, que você é mais do que vencedor. Então, você precisa tão somente praticar aquilo que está sendo ensinado. Depois que ele derrama do Espírito, o Senhor agora diz que ele vai levar o povo novamente para a terra da promessa, né? A terra que, na verdade, o povo precisava retornar, precisava entrar para usufruir tudo aquilo que o Senhor queria proporcionar para o seu povo. Mas antes das promessas, antes das realizações, o Senhor precisou trabalhar, né, no corpo, no espírito, e derramar do seu espírito para depois conduzir o povo para as promessas, né? Porque o Senhor, na verdade, Ele gosta de tudo, né, em ordem. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E quando Ele faz, né, essa palavra, quando Ele diz essa palavra que Ele vai levar o povo novamente para a terra, Ele diz que lá Ele fará uma aliança, né, de paz com o povo. E eu quero ler aqui o versículo 23 e o 26, para que a gente compreenda, né, e entenda o que é que o Senhor vai fazer. Porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já está fazendo e irá fazer na sua vida. E ele diz assim: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas rebeliões com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E farei com eles uma aliança de paz, uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre.
né? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Tem mais coisas aqui no 27, né? No 28, eu não li para não ficar tão extenso, mas o Senhor diz que quando ele derrama do Espírito dele, e é isso que você precisa entender, o povo ele não se contamina mais. O povo, na verdade, ele é purificado, as abominações, as transgressões são tiradas, porque é o Espírito do Senhor, né, que nos convence daquilo que precisa ser retirado, daquilo que precisa ser renunciado, daquilo que precisa ser deixado para trás. Então, o Espírito do Senhor se encarregaria de dar força ao povo para vencer e para tirar a idolatria do meio. Então, tudo aquilo que é necessário que você retire, tudo aquilo que é necessário que você renuncie, tudo aquilo que é necessário que você faça, que muitas vezes você não quer fazer, mas que você sente que algo, né, é maior, é mais forte, porque o inimigo tem subjugado alguma área, tem te mantido muitas vezes em cativeiros. É necessário que você compreenda que quando o Senhor derrama do Espírito, você recebe, na verdade, uma fortaleza, você recebe, na verdade, uma força, né, para vencer tudo aquilo que precisa ser vencido dentro de você. Tudo aquilo que está dentro, ou até mesmo aquilo que vem de fora, para tentar, né, te contaminar, para tentar, na verdade, te roubar, né, do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala aqui para Ezequiel, nesse mesmo texto, né, que Efraim, a vara de Efraim, né, e a vara, na verdade, de José, ou de Judá, estavam, na verdade, divididas. O povo estava dividido, a nação se enfraqueceu porque se dividiu. Porque onde há divisão, né, Deus não ordena a bênção. Só se for uma divisão da parte do Senhor, né? Mas aqui, na verdade, era um povo só. Aqui, na verdade, era um povo que servia a Deus, que dizia adorar o Senhor, mas estavam divididos entre si. E o inimigo prevaleceu durante muito tempo, estava, na verdade, roubando, né? Destruiu, na verdade, muitas coisas daquele povo por causa da divisão. Então, o Senhor disse que ele novamente uniria esse povo que era o povo do Senhor. E quando ele unisse e derramasse, é claro, do seu Espírito, o Senhor daria capacitação para que esse povo se libertasse de tudo aquilo que precisava. Então o Senhor está, né, te conduzindo através desta palavra a você se lançar, a você buscar a Ele de todo o seu coração. E dizer: Senhor, me ajude a deixar tudo aquilo que eu preciso para trás. Me ajude a renunciar tudo que eu preciso renunciar, para que, né, o Senhor venha cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu que iria fazer na minha vida. Porque eu sei que você tem sonhos, né, tem projetos, tem muitas coisas que muitas vezes você deixou de lado, porque a guerra começou a se intensificar e você precisou, na verdade, mudar a sua direção. Ou seja, quando o povo ele é duramente afrontado em uma área ou em algumas áreas, eles perdem tempo, né? Porque o inimigo ele quer cansar o povo do Senhor. Então, o tempo que ele poderia estar investindo no propósito, nos sonhos, nos planos, eles ficam, na verdade, tentando resolver, né, a situação aonde o inimigo está fortemente, né, atacando. Então veja que é por isso que nós precisamos nos posicionarmos de forma correta para que o inimigo caia por terra e o olhar seja redirecionado, né, para o propósito, para aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ou tem para nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então esse povo, na verdade, ele recebe do Espírito do Senhor. O Senhor diz que faz uma aliança de paz e perpétua, porque quando as abominações são tiradas, quando as coisas que desagradam a Deus é tirado do meio, aí o Senhor agora, né, ele vem para trazer a concretização da promessa, ou das promessas.
Então entenda que cada coisa precisa ser feita em seu devido tempo. O Senhor precisou, na verdade, trabalhar por inteiro em todas as áreas para depois, né, cumprir as promessas que o Senhor tinha para a vida daquele povo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então compreenda, né, entenda, busque ao Senhor de todo o seu coração, se arrependa, confesse o que precisa ser confessado, peça para o Senhor mostrar, independente de ser, né, durante esse propósito que está sendo feito, ou, né, você precisa, na verdade, sempre pedir ao Senhor para que o Senhor traga a revelação do que está acontecendo, né, qual a causa do problema, qual foi a origem, né, que permitiu que o inimigo afrontasse, que o inimigo, na verdade, muitas vezes esteja prevalecendo em determinada área, para que o Senhor comece a revelar, porque eu tenho certeza que Ele não revela, como eu tenho costume de falar, para envergonhar, mas Ele revela para tratar, Ele revela, na verdade, para que o mal caia por terra e você seja vitorioso no campo de batalha. Então eu termino aqui essa sequência de vídeos, trabalhando. Eu sei que o Senhor é fiel para te conduzir em cada situação, porque para cada batalha Ele vai dar uma estratégia muitas vezes diferente da outra. Então você precisa pedir ao Senhor, continuar orando, continuar, na verdade, se consagrando, continuar, na verdade, deixando para trás tudo aquilo que é necessário para que o Senhor estabeleça uma aliança de paz e perpétua para com você e para com a sua descendência, porque o Senhor fala aqui que não era só para aquele povo, mas para os filhos, né, e os filhos e os netos, né? Então o Senhor tem uma aliança, né, maravilhosa de paz, uma terra prometida, independente desta aqui, né, uma terra de promessa eterna, onde a palavra do Senhor diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Então você precisa focar nessa promessa, né, para que você, na verdade, não seja subjugado e derrotado no campo de batalha. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, né, e até a próxima.